Pasteurização do leite utilizando DW5. A pasteurização foi um processo descoberto por Louis Pasteur. Ele foi procurado na época por produtores de vinhos e cervejas para investigar o motivo pelo qual os seus produtos estragavam. Na época, acreditava-se que a fermentação ocorria por decomposição. Porém, Pasteur demonstrou que as leveduras eram as responsáveis por esse processo e que diferentes micro-organismos contaminavam o vinho e a cerveja, produzindo então esses sabores e odores indesejados. Com pesquisas, ele descobriu que aquecer certos alimentos e bebidas a uma determinada temperatura e em um curto período de tempo era possível inativar os micro-organismos sem comprometer o sabor ou a qualidade do produto. Ele também conseguiu, por meio de pesquisas, comprovar que, com o resfriamento rápido na sequência dessa elevação de temperatura, ele conseguia evitar a deterioração dos alimentos. A descoberta da pasteurização revolucionou a indústria de alimentos, permitindo a produção em massa de produtos seguros para o consumo e contribuindo significativamente para a segurança alimentar em todo o mundo. Portanto, a pasteurização é um processo térmico que garante a inativação de micro-organismos patogênicos, micro-organismos esses que deterioram nossos alimentos. A pasteurização ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser a pasteurização lenta, onde a gente vai ter temperaturas de 75 graus aproximadamente por 30 minutos, ou a pasteurização rápida ou contínua, onde a gente vai ter temperaturas de 80 por aproximadamente 30 segundos. Como podemos observar, a principal diferença delas está na temperatura e principalmente no tempo. A legislação nos diz que para produtos lácteos podemos utilizar as duas, porém, para o leite integral do tipo A, a legislação obriga que seja utilizada a pasteurização rápida ou contínua, onde a gente vai ter uma elevada temperatura comparada com a pasteurização lenta por um curto período de tempo. Portanto, a pasteurização é um importante processo para a indústria de alimentos, porque como ela consegue inativar esses micro-organismos deteriorantes, ela aumenta a vida útil dos alimentos e assim aumenta a sua conservação, garantindo então a segurança do alimento. A pasteurização é um processo que, apesar de ter presença de calor, ela consegue garantir as características nutricionais e sensoriais dos alimentos. Então a gente não possui grandes perdas, o que é interessante esse processo porque a gente consegue garantir a segurança do mesmo e também manter as suas características desejável pelos consumidores. Como todo alimento, o leite também tem uma legislação que comanda ele. A legislação do leite é a instrução normativa, uma das legislações do leite, é a Instrução Normativa 62/2011 do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Abastecimento, que nos diz que o leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. A legislação também nos diz como que esse produto deve ser seguido na empresa. Por meio do artigo 3, nos diz que, na refrigeração do leite e no seu transporte até o estabelecimento, devem ser observados os seguintes limites máximos de temperatura. Primeiro, recebimento do leite no estabelecimento não deve ser superior a 7 graus Celsius. A conservação e expedição do leite no posto de refrigeração deve ser de no máximo 4 graus Celsius. E a conservação do leite na usina de beneficiamento ou fábrica de laticínios antes da pasteurização também deve ser de 4 graus Celsius. Esses são fatores importantes que devemos considerar no nosso processo, pois, além de ser algo de uma norma legislativa, também vai definir as nossas variáveis de processo e o comportamento do leite, tanto no trocador de calor como no processo de resfriamento. Então, para começarmos, precisamos de algumas considerações. De acordo com o Embrapa, as frações máxicas de leite cru são, em média, 86,77% de água, 5,18% de lactose, 3,77% de proteínas, que em nossa simulação consideraremos como caseína, por ser a proteína mais presente no leite, e 4,28% de gordura, que consideraremos como a trioleína. Também consideramos um fluxo de 7.700 kg por hora,
e o coeficiente global de transferência de calor do pasteurizador como 807 watts por metro quadrado Kelvin. Vamos então ao fluxograma do processo. Aqui então temos a nossa simulação no DW-Sim. Antes mesmo de entrar nos caminhões, o leite cru já passou por diversos testes, como o da mastite, que é uma infecção fúngica na vaca. E se estiver presente no leite, ele apresenta grumos e coloração amarela. Os caminhões são mantidos refrigerados, pois não podem ultrapassar os 7 graus Celsius. Ao chegarem na fábrica, antes mesmo de entrar no tanque, mais testes são realizados, como densidade e pH, para identificar possíveis fraudes. Ainda existem testes como no Alizarol, para avaliar a estabilidade térmica das proteínas no leite. E antes mesmo de entrar no tanque, o leite é filtrado para evitar que pequenas sujidades continuem no processo. Depois, com a ajuda de uma bomba, o leite vai para o pré-aquecimento, etapa muito importante para que o leite não sofra um aumento muito brusco de temperatura no aquecimento da pasteurização, preservando assim características físico-químicas e sensoriais, como sabor e aroma, características muito importantes para o consumidor. Depois do pré-aquecimento, o leite vai para o separador, onde ocorre a separação de leite pobre em gordura e em creme, rico em gordura. Normalmente é utilizada uma centrífuga que separa os glóbulos de gordura do leite por força gravitacional e diferença de densidade. Esse creme de leite sai com cerca de 40% de gordura do separador. Logo após, ele separa o fluxo, onde um vai para o armazenamento de subprodutos, onde poderá ser transformado em derivados lácteos ricos em gordura, como manteiga e chantilly, e o outro fluxo vai para a padronização do leite. O fluxo de leite pobre em gordura sai com cerca de 0,05% de gordura e segue para a padronização. Na padronização, parte da gordura volta para o leite para, como o nome diz, padronizar a gordura presente no leite, já que a quantidade de gordura no leite cru varia de acordo com a raça do animal, por exemplo. A padronização também difere os tipos de leite, como o desnatado, com até 0,5% de gordura, o semidesnatado entre 0,6% e 2,9% de gordura e o integral, com no mínimo 3% de gordura. Nessa etapa, também é imprescindível que haja uma boa homogeneização do leite com a gordura. Assim, passamos para a pasteurização, onde, como já mencionado, o leite deve atingir 80 graus Celsius por 30 segundos. Normalmente, os trocadores de calor na indústria de leite são trocadores a placas, mas também podem ser de casco e tubo. Como o DW-Sim não possui trocadores a placas, utilizamos o trocador de casco e tubo, utilizando a contracorrente. Para ser mais eficiente, assim, passamos para a pasteurização, onde, como já mencionado, o leite deve atingir 80 graus Celsius por 30 segundos. Normalmente, os trocadores de calor na indústria de leite são trocadores a placas, mas podem também ser de casco e tubo. Como o DW-Sim não possui trocadores a placas, utilizamos o trocador de casco e tubo, utilizando contracorrente, por ser mais eficiente e também evitar o aumento brusco da temperatura. Utilizamos então água como um fluido na camisa e, para evitar o seu desperdício, utilizamos uma corrente de reciclo. Então, a água sai mais fria, passa por um aquecimento e retorna na temperatura necessária para o aquecimento do leite. E, para concluir o processo de pasteurização, temos uma queda brusca de temperatura dentro do refrigerador, onde ela deve sair na temperatura de armazenamento de 4 graus Celsius. Vamos então dar mais detalhes à simulação macroscópica. Aqui então temos a primeira corrente, o leite cru, que chega na fábrica pelos caminhões. Ele chega com uma temperatura de 4 graus Celsius, uma pressão de 1 atm e o fluxo de massa mencionado anteriormente, de 7.700 kg por hora, ou 2,14 kg por segundo. Colocamos aqui em quantidades compostas as frações mássicas médias do leite cru citadas anteriormente: 86,77% de água, 5,18% de lactose, 3,77% de caseína e 4,28% de trioleína. Lembrando que consideraremos somente trioleína como a gordura do leite.
O leite então entra no tanque de armazenamento, onde permanece a 4 graus Celsius, até que siga o processamento. No nosso caso, o tanque possui 4 metros cúbicos, ou seja, ele armazenaria cerca de 4.000 kg de leite. O leite cru vai então começar o processo de pasteurização. A corrente que sai do tanque de armazenamento continua nas mesmas condições citadas anteriormente, 4 graus Celsius, 1 atm e fluxo máximo de 2,14 kg por segundo, e as mesmas frações mássicas. Para que o leite cru seja levado até o pré-aquecimento, é utilizado o auxílio de uma bomba. Nela, temos um aumento de pressão de 0,5 atm. Assim, essa corrente que sai da bomba e vai para o pré-aquecimento possui temperatura de 4 graus Celsius, pressão de 1,5 atm e fluxo de massa de 2,14 kg por segundo. No pré-aquecimento, como já mencionado, temos um leve aquecimento, levando o leite de 4 graus Celsius até a saída de 12 graus Celsius. Logo, a corrente que sai do pré-aquecimento possui uma temperatura de 12 graus Celsius, pressão de 1,5 atm e fluxo de massa que permanece em 2,14 kg por segundo. Suas quantidades compostas também permanecem as mesmas até o momento. Seguindo então o detalhamento do nosso simulador macroscópico, a gente vai agora observar a corrente 5. A corrente 5 é a corrente que está saindo do pré-aquecimento, então observar principalmente se a temperatura ainda segue a mesma é muito importante para ver se não houve alguma alteração do próprio simulador, do próprio DWSim, e segue em 12 graus Celsius, o que é perfeito, e é o que manda a legislação. O fluxo de massa é para estar inalterado, e como esperado, ele segue inalterado, ele está de 7.704 kg por hora. As quantidades compostas, não houve nenhuma separação, olhando em fração mássica. Da água permanece a mesma, da lactose também, da caseína e da nossa trioleína, que é a nossa gordura, como foi citado anteriormente. E aí, da corrente 5, a gente vai para a etapa do separador, que é a etapa de separação. Essa etapa na indústria é muito importante. Como eu citei anteriormente, a legislação nos diz e nos obriga, é obrigatório, que cada tipo de leite tenha a sua quantidade composta de gordura, água, caseína e lactose. A legislação observa muito a quantidade de gordura. A gente tem 3 tipos de leite e o nosso leite que a gente está tratando nesse simulador macroscópico é o leite integral. Esse leite, ele possui 3% de gordura. E como a gente já citou e pode observar na nossa corrente 5, aqui a gente tem uma quantidade de gordura de 4,3% aproximadamente, 4,28%, o que não é permitido. Então, por isso essa etapa é muito importante, além da etapa de pasteurização, que é o que é mais importante, porque aqui a gente vai conseguir fazer com que o leite fique nas proporções que a legislação pede. Essa etapa na indústria também é conhecida como etapa de desnate. Vamos ter a corrente de creme e a corrente de leite desnatado. O DWSim permite que a gente, nessa etapa do separador, a gente coloque as quantidades da nossa corrente de leite desnatado. O leite desnatado, esse desnate, né, ele geralmente fica com uma porcentagem risória de gordura, de trioleína. Porque realmente é isso, é o desnate, né? A gente não tem gordura no leite. Então, em geral, na indústria, o quadro é sempre esse. Tem maior quantidade de água e de lactose e caseína. Porém, o DWSim, ele não permite que a gente mude a corrente de creme. Ele realiza um cálculo. Esse cálculo do DWSim é um pouco equivocado, porque na indústria, essa corrente, 40% dela é gordura. Porque a gordura que veio do meu separador tem que ir para algum lugar. E ela vai para essa corrente de creme. O DWSim, ele realizou um cálculo, porém, não é esse tipo de coisa que acontece na indústria. Mas isso a gente vai trazer nos nossos resultados de discussões.
E para isso a gente também teve que inserir aqui um divisor de fluxo, porque eu preciso que uma porcentagem de gordura vá para a padronização para que o meu leite tenha 3% de gordura. E o restante dessa gordura, ela é armazenamento para subprodutos na indústria. Isso realmente acontece porque é muita gordura que está saindo do leite cru bovino indo para o meu leite padronizado. Esse armazenamento de subprodutos não cabe nesse fluxograma colocar, mas na indústria eles já processam essa gordura aqui, ele já vai para outro tipo de processamento, para outro tipo de produto. Porque, como a gente sabe, na indústria nada é perdido. E aí, para que a gente consiga que na nossa etapa do padronizador, saindo dessa corrente aqui do creme que veio do nosso divisor de fluxo, tenha a quantidade na composição do leite integral de 3%, na divisor de fluxo a gente teve que fazer um processo um pouco interativo desses valores, de quanto que iria para cada corrente, quanto que chegaria aqui, porque eu preciso que o meu leite integral tenha 3% de gordura. Então, para isso, a gente pegou na corrente de divisor de fluxo e colocamos o quanto que iria para cada corrente. Então, essa etapa aqui de padronização, ela recebe a corrente 9, que veio do meu divisor de fluxo da corrente de creme, e ela recebe a corrente de leite desnatado. E aí, saindo do nosso padronizador, a gente vai ter, então, a nossa corrente do leite integral, que é o que me interessa observar, que é principalmente observar as quantidades compostas, porque na indústria isso tem que estar dessa forma, senão a legislação não permite que esse leite saia da planta. Então, a gente tem que ter 88% de água, 5% de lactose, 3,8% de caseína e tem que ter, no máximo, 3% de tiroleína, que é a nossa gordura. Observando as condições de fluxo, o fluxo de massa ele vai ser alterado, o que é esperado, porque a gente teve um divisor de fluxo e é esperado que esse fluxo de fato diminua. Então, o fluxo saiu de 7.704 kWh para 5.775,12 kWh. É um fluxo consideravelmente certo. A temperatura segue inalterada, pois a gente não teve nenhum tratamento térmico nessas etapas. E aí a gente vai então para a etapa seguinte. Então, a corrente de leite integral, que sai do padronizador, segue para o pasteurizador, onde passará pelo tratamento térmico exigido pela legislação. Neste caso, precisamos elevar a temperatura do leite de 12 até 80 graus Celsius. Num pasteurizador do tipo casco e tubo, o leite, que é o nosso fluido frio, passa pelo tubo, enquanto a água, que é o nosso fluido quente, passa pela camisa. A troca térmica entre os dois fluidos depende das seguintes variáveis: as temperaturas de entrada e de saída dos fluidos frio e quente, a área de troca térmica entre os dois e também o coeficiente global de transferência de calor. Com base nesses dados, o simulador é capaz de realizar cálculos de diversos parâmetros, como o cálculo da temperatura de saída do fluido quente ou a temperatura de saída do fluido frio. Mas no nosso caso, como a gente já tem definida a temperatura de saída do pasteurizador, que é 80 graus, nós utilizamos o cálculo da área de troca térmica necessária. Então, com isso, a gente precisa informar alguns dados para o simulador, como o coeficiente global de transferência de calor, que a gente considerou como 807 watts por metro quadrado Kelvin, e a temperatura de saída do fluido frio, que foi de 80 graus Celsius. A temperatura de entrada da camisa, a gente também definiu, mas foi definido aqui no aquecedor. A gente colocou como a temperatura de saída do aquecedor, que é a mesma corrente que entra no pasteurizador, como 190 graus Celsius. Então, com esses dados, o simulador nos devolve o valor da área de troca térmica necessária
que foi de 11,55 metros quadrados, e também a temperatura de saída do fluido quente, que foi de 24,8 graus Celsius. Nessa corrente de saída da camisa, a gente adicionou um bloco de reciclo para um reaproveitamento energético. Então, a água que sai da camisa do pasteurizador passa pelo bloco de reciclo e segue então para o aquecedor, onde ela terá sua temperatura elevada novamente até 190 graus Celsius, que é o que a gente precisa para ocorrer a troca térmica no pasteurizador. Então, ela sai pela corrente 12 e retorna para o pasteurizador para fazer todo o ciclo de aquecimento novamente. Os resultados dos cálculos no pasteurizador são apresentados aqui. Para o calor trocado durante a operação, a gente chegou no valor de 447,95 kW, enquanto a eficiência térmica foi de 94,2%. Para o cálculo de calor, o simulador utiliza a diferença de temperatura média logarítmica, que é utilizada para obter um resultado mais preciso quando comparado com a média simples de temperatura. Então, com isso, a gente finaliza os cálculos no pasteurizador. Então, agora o leite segue pela corrente 14 até o refrigerador. Ele está na corrente 14, como esperado, a 80 graus Celsius, que é a temperatura que ele chega no refrigerador. E a gente quer que ele saia do refrigerador a 4 graus Celsius. Então, aqui a gente escolheu, no tipo de cálculo, a temperatura de saída, para a gente poder definir os 4 graus Celsius, mas também tem como colocar o calor adicionado ou removido, entre várias outras opções. Então, a gente colocou a temperatura de saída e definimos a temperatura de saída como 4 graus Celsius. Então, a variação de temperatura será de 76, menos 76 graus Celsius. Então, ele sai do refrigerador a 4 graus Celsius e vai para o tanque de armazenamento, onde permanecerá a 4 graus até que seja envasado e, por fim, comercializado. Vamos agora para os resultados e discussões. Como a gente tinha falado anteriormente, o simulador não calcula de maneira correta as correntes de leite desnatado e de creme, ele não faz o balanço de massa. Então, a gente fez de maneira separada o balanço, tanto no separador quanto no padronizador, para a gente obter os valores corretos de cada uma das correntes. Então, aqui a gente tem no separador a corrente de entrada, que é de leite cru, que tem 4,28% de gordura, e ela se divide em duas correntes. A corrente de leite desnatado, que tem 0,05% de gordura, e a corrente de creme, que possui 40% de gordura. Então, a gente fez o balanço de massa para a gente conseguir os valores dos fluxos de massa de cada uma dessas correntes e as suas composições. Então, aqui a gente tem o balanço de massa no separador. A gente começou pelo balanço de massa global, onde a gente tem que a soma do fluxo de massa da corrente de leite desnatado com o fluxo de massa da corrente de creme é igual ao fluxo de massa da corrente de leite cru que entra no separador. Então, a gente tem o valor da corrente de leite cru, que é 2,14 quilos por segundo. Aqui no balanço de massa específico, a gente tem os fluxos de massa das três correntes multiplicado pelas suas frações mássicas. E a gente já possui o valor das três frações, a fração mássica de gordura na corrente de leite desnatado, que é 0,05, a fração mássica de gordura na corrente de creme, que é 0,4, 40%, e a fração mássica de gordura na corrente de leite cru, que é de 4,3%. E a gente também tem o valor da corrente de leite cru, que é de 2,14. Então, os únicos dados que a gente não tem nessa equação é o fluxo da corrente de creme e o fluxo da corrente de leite desnatado. Então, aí a gente utiliza essa equação que a gente chegou aqui no balanço de massa global e a gente substitui o fluxo de leite desnatado pelo fluxo de leite cru menos o fluxo da corrente de creme. E daí agora a gente só tem uma incógnita, né, que é o fluxo da corrente de creme. Então, a gente substitui todos os valores aqui na equação, isola o fluxo de massa na corrente de creme e a gente consegue chegar no valor de 0,23 kg por segundo para o fluxo de massa da corrente de creme. Então, a gente volta aqui nessa equação do balanço de massa global e agora a gente tem o fluxo de massa de leite cru e o fluxo de massa na corrente de creme. Então, a gente também consegue chegar
no valor do fluxo de massa da corrente de leite desnatado, que é de 1,91 kg por segundo. E aqui embaixo a gente tem as legendas de todas as incógnitas. Então, aqui a gente fez um resumo das correntes no separador com todos os dados. A corrente de leite cru, que está entrando com 2,14 kg por segundo. Aqui as frações de cada um dos componentes e aqui o fluxo específico de cada componente. A gente fez isso para as outras duas correntes, né, de leite desnatado e também para a corrente de creme. E é assim que fica o balanço de massa no separador. A gente pode reparar que está diferente dos valores do que foi calculado lá no DWSIM, porque ele, infelizmente, não faz esse balanço de massa de maneira correta. Na padronização, também teremos outro balanço de massa. Como já mencionado, o leite que sai da separação possui 0,05% de gordura e o creme 40% de gordura. Lembrando que para ser comercializado, o leite integral deve possuir no mínimo 3% de gordura. Assim, uma parte do creme deve voltar ao leite para padronizá-lo, e a outra parte será comercializada como subproduto. Vamos então ao balanço de massa. Aqui temos como MLD o fluxo de massa de leite desnatado, MC o fluxo de massa de creme, MLP como fluxo de massa de leite padronizado. O X representará as frações mássicas de gordura. Então temos a fração mássica de gordura no leite desnatado, a fração mássica de gordura no creme e a fração mássica de gordura no leite padronizado. Vamos então ao balanço global. Nele, temos que o fluxo de massa de leite desnatado mais o fluxo de massa de creme é igual ao fluxo de massa de leite padronizado. Guardamos essa equação e vamos ao balanço específico. Nele, temos que o fluxo de massa de leite desnatado vezes a sua fração mássica de gordura mais o fluxo de massa de creme vezes a sua fração mássica de gordura é igual ao fluxo de massa de leite padronizado vezes a sua fração mássica de gordura. Pelo balanço global, sabemos que o fluxo de massa de leite padronizado é igual ao fluxo de massa de leite desnatado mais o fluxo de massa de creme. Substituímos então os valores que já sabemos. O fluxo de massa de leite desnatado calculamos anteriormente, como sendo 1,91. A fração mássica sabemos que é 0,05%. O fluxo de massa de creme nós queremos calcular, e a sua fração mássica é 40%. E aqui temos a fração mássica de leite padronizado, que queremos como 3%. Calculando, então, temos que o fluxo de massa de creme é 0,15 kg por segundo. Voltando para o balanço global, substituímos, então, o valor encontrado e sabemos, então, que o fluxo de massa de leite padronizado é 2,06 kg por segundo. Calculamos também o fluxo específico de cada componente. Na corrente de leite integral, que seria o nosso leite padronizado, teremos então essas frações mássicas com 3% de gordura e o fluxo específico de cada componente seria esse. A corrente 11 seria o creme que retornou ao padronizador. Então ela possui essas frações mássicas, 40% de gordura, e o fluxo específico seria esse. Na corrente 11 é a corrente de subprodutos. Então, as frações mássicas são as mesmas do creme que retornou, porém, como o fluxo é diferente, teremos esses fluxos específicos aqui. Como o balanço de energia no pasteurizador é afetado pelo fluxo de leite integral de entrada, nós fizemos uma comparação com o fluxo que calculamos e o fluxo gerado pelo DWSIM. Essa captura de tela nos mostra os dados da corrente calculada pelo DWSIM de 1,6 kg por segundo, a temperatura de 12 graus Celsius e a pressão de 1,5 atm. Temos como necessário que o leite chegue a 80 graus Celsius. O coeficiente global de troca térmica é o mesmo considerado inicialmente, de 807 watts por metro quadrado Kelvin. E para a condição de fluxo dada, 1,6 kg por segundo, teríamos os seguintes resultados no trocador de calor. A área de troca térmica seria 11,5 metros quadrados, a temperatura em que o fluido da camisa deveria entrar é de 190 graus Celsius e ele sairia a 24,8 graus Celsius. Com isso, teríamos um calor trocado de cerca de 422 kW.
Fizemos então a mesma simulação, mas com o nosso fluxo de massa, de 2,06 kg por segundo, a mesma temperatura de 12 graus Celsius e a pressão de 1,5 atm. Com esse novo fluxo, então, para termos a mesma temperatura de saída de 80 graus Celsius, precisaríamos de um fluido a 228,5 graus Celsius entrando na camisa, que sairia a 14,7 graus Celsius, e teríamos uma área de troca térmica de 18,7 metros quadrados. Com isso, o nosso calor trocado seria de 549 kW. Vamos então discutir os resultados. Ao analisarmos o calor trocado com o fluxo de massa calculado pelo DWSIM de 1,6 kg por segundo e compararmos com o calor trocado com o fluxo de massa calculado de 2,06 kg por segundo, vemos que o calor trocado com o fluxo calculado é muito maior. O calor calculado pelo DWSIM foi de 422 kW. Já o calor trocado utilizando o fluxo calculado foi de 549 kW, com um erro então de 23,13%. Notamos também que tivemos variações na área de troca térmica e nas temperaturas de entrada e saída do fluido da camisa. A área de troca térmica antes da mudança de fluxo era 11,5 metros quadrados e, após, foi de 18,7 metros quadrados, um aumento notável e um erro de 38,5%. Já nas temperaturas do fluido da camisa, que antes era 190 graus Celsius, com um novo fluxo ficou 228,5 graus Celsius, um aumento considerável com um erro de 16,85%. Também tivemos uma mudança na temperatura de saída da camisa. Com o fluxo anterior, ela era 24,8 graus Celsius. E, depois, com um novo fluxo calculado, ela abaixou para 14,7 graus Celsius. Uma diferença muito alta que resulta em um erro de 68,71%. Com esses dados, notamos que um simples erro de fluxo de 22,3% pode gerar outros erros de cálculo. Assim, concluímos que o DWSIM não é um bom software de simulações macroscópicas para ser utilizado na indústria de alimentos. E essas foram as nossas referências utilizadas. Muito obrigada!